Ademir de Menezes, Vavá, Juninho Pernambucano e Lucas Zucarello. Você aí, torcedor vascaíno, sabe o que esses 4 nomes têm em comum? Não? Então fica tranquilo que eu te conto aqui agora, na introdução desse Acorda Vascão. Todos esses 4 jogadores eram destaque da base do esporte. 3 já fizeram sucesso com a camisa do Vasco. E um está trilhando exatamente o mesmo caminho. Há um fenômeno, meu amigo, tem que ser estudado e está acontecendo novamente. Mais um cria da base pernambucana que o Vasco tira de lá e brilha por aqui. A gente, é claro, nesse Acorda Vasco vai falar muito sobre Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ontem a nossa base venceu a equipe do Flamengo de Guarulhos e passou para as quartas de final da Copinha. Inclusive já tem adversário confirmado. O Vasco da Gama enfrentará a equipe do Corinthians nas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A gente vai falar sobre isso aqui com vocês nesse Acorda Vascão, falar sobre esses atletas, crias da nossa base que se destacaram muito na noite de ontem, o que nós, como vascaínos, né, podemos esperar dessa direção da nossa base. Além disso, também falar sobre outras novidades, vamos falar aqui sobre Brian Rodrigues, esse atacante uruguaio que vem se destacando muito na América do México e é o grande alvo do Vasco da Gama nessa janela de transferências. Enfim, meu amigo, estará aí pela frente um Acorda Vascão agitado, movimentado, cheio de novidades e informações para todos vocês. Entretanto, antes de começar aqui o vídeo, meu amigo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco, esse daqui, como a gente sempre fala, é o canal do torcedor vascaíno. Estamos aqui todos os dias, às 7 horas da manhã, com esse Acorda Vascão que você está assistindo agora. Temos também o Fala Gigante, que é o nosso segundo vídeo, saindo sempre pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante, saindo sempre pela parte da noite. Conto muito com a ajuda e o apoio de todos vocês, deixando o seu like, o seu joinha, o seu gostei, ajudando o nosso crescimento e fazendo também com que cada vez mais pessoas possam ter acesso ao nosso trabalho. Show? Vambora então, vascaíno, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Quero começar aqui, é claro, já falando sobre Copa São Paulo de Futebol, né? Porque ontem o nosso Cruz Maltino entrou em campo. E como não poderia ser diferente num jogo emocionante, assim como vencendo essa Copa São Paulo de Futebol Júnior desde o início. Uma copinha que, honestamente, sinceramente, o Vasco da Gama não levou muita fé. Não à toa, né? O Vasco divulga uma lista de relacionados no iniciozinho, aliás, em meados ali de dezembro. E dessa lista de relacionados, talvez, se a gente for coerente, os melhores atletas eles estiveram presentes na lista, mas não viajaram para São Paulo para a disputa da Copinha. Eu, olhando rapidamente a lista, eu consigo identificar nomes como, por exemplo, o lateral direito Paulinho, que hoje está servindo a seleção brasileira para a disputa do Sul-Americano Sub-20, após 2 partidas com o profissional do Vasco no Campeonato Carioca. O zagueiro Luiz Gustavo, que é titular desse time do Sub-20, está sendo titular nessas primeiras partidas do Campeonato Carioca. O atacante Bruno Lopes, o atacante GB, até poucos dias atrás o atacante Maxwell Alegria. Todos esses nomes não viajaram, permaneceram aqui no Rio de Janeiro, permaneceram na cidade carioca. E outros jogadores, como JP, como Carlos Eduardo, como Estrela, Lucas Eduardo, perdão, nomes que internamente o Vasco entendeu ser melhor deixá-los no Rio de Janeiro. O Estrela Cake ainda não tem condições de jogo, mas o JP já tem condições. É do Sub-20, não está treinando com o elenco principal. Poderia estar reforçando o elenco na Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas o Vasco optou por não levá-lo para São Paulo, mesmo no ano passado, tendo vencido o Carioca com esse mesmo Sub-20. Então olha a quantidade de jogador que ou o Vasco inscreveu e não levou para São Paulo, ou o Vasco deixou de inscrever na lista da Copinha, porque não levava como prioridade a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Não à toa, o Vasco faz uma fase de grupos horrível. O Vasco ele se classifica com 3 empates. Não perde, ok, mas não vence também. Se classifica na Bacia das Almas, com uma combinação de resultados louca que o leva de uma forma surpreendente à segunda fase da Copa São Paulo,
O Vasco vence a equipe do Juventus pelo placar de 1-0 e se classifica para a terceira fase, no caso vencendo o Juventus na segunda. O Vasco vence na quarta o Ceará pelo placar de 3-2 e hoje enfrentou a equipe do Flamengo pelas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Logo no primeiro minuto do jogo, o Tudisco, jogador do Flamengo, abre o placar, fazendo 1-0. Entretanto, Lucas Zucarello de pênalti empata aos 10 minutos ainda da primeira etapa. Maxwell Alegria, um golaço nos 18 minutos da primeira etapa, faz o 2-1. E Lucas Zucarello amplia o placar num lindo chute aos 2 minutos da segunda etapa, sem chance para o goleiro, assim, um chute chamado folha seca, né? Que é aquela bola que fica reta, mas dá uma variada, é meio estranha a bola. Lindo chute do Lucas Zucarello, ampliando para 3-1. Ali parecia que tudo estava decidido, mas se a gente olha para o profissional e olha para a base, a gente consegue identificar uma coisa: esses caras realmente nascem com o DNA de Vasco, que é fazer o seu torcedor sofrer. O Flamengo faz 3-2, faz o seu segundo gol aos 13 da segunda etapa. Aos 17 minutos da segunda etapa, o Flamengo empata 3-3. E aí surge novamente o Lucas Zucarello, em uma linda jogada pela ponta direita, ele cruza para o André, aos 25 minutos da segunda etapa, fazer o 4-3 no placar, dar uma tranquilizada. E aos 47 minutos do segundo tempo, o Juninho, camisa 10 e capitão do Sub-17, que está ajudando o elenco do Sub-20 nessa copinha, a primeira Copa São Paulo de Futebol Júnior do Juninho. Ele sofre uma penalidade máxima, sua terceira penalidade máxima sofrida, inclusive, na Copa São Paulo de Futebol Júnior, bate o pênalti e faz o quinto e último gol já nos acréscimos. O Vasco vence, passa para as quartas de final, depois de exatamente 6 anos, longe dessa fase na Copinha. Já tem o seu adversário definido, a equipe do Corinthians, que ontem à noite passou pelo Ituano nas penalidades máximas. Então o Corinthians chega mentalmente cansado. O jogo entre Vasco da Gama e Corinthians será nesse próximo domingo. E é importante lembrar, o Vasco enfrenta o Corinthians no domingo. Está aparecendo aí a vocês nesse momento o chaveamento, né, da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E caso o Vasco da Gama passe, a equipe do Corinthians terá como adversário Palmeiras ou Grêmio, duas equipes muito fortes. Palmeiras, o atual bicampeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, uma das principais bases desse Brasil. E aí, meu amigo, o Vasco é o Rio, tá? Só para te avisar também, porque vocês viram agora o chaveamento do Rio de Janeiro. O Botafogo caiu nas oitavas, o Fluminense caiu nas oitavas anteontem, o Flamengo caiu na segunda fase. Olhando para os 12 grandes agora de modo mais geral, o Santos caiu na terceira fase, o Atlético Mineiro caiu na terceira fase, o Internacional caiu ainda na fase de grupos. Então só temos dos grandes: Palmeiras, São Paulo, Cruzeiro, Vasco, Grêmio e Corinthians. 6 grandes na Copinha. E a gente espera que o Vasco já comece o ano de 2025 com o pé direito. E a gente traz aí a vocês agora as palavras dos 2 grandes nomes dessa noite de ontem em São Paulo, Lucas Zucarello e o atacante André. Dê uma olhada aí nas palavras de ambos e depois voltem aqui para a gente comentar um pouquinho, né, sobre essa nossa base. O grupo vem evoluindo muito durante a competição. O André, nós se entende bastante, então só agradecer a Deus mesmo por toda essa oportunidade, por estar vestindo essa camisa e conseguindo honrar o Vasco da Gama na Copinha. Muito feliz novamente por marcar com essa camisa gigantesca. Olha essa torcida, são para eles merecem isso. E sobre o meu gol, é uma característica minha. Eu tenho esse ponto, essa qualidade de fazer gols assim, como eu digo, é uma especialidade minha. E somente agradecer a Deus, toda a honra e glória seja dada a Ele, por mais a oportunidade de estar aqui e fazer esse gol para a gente seguir para essa competição rumo ao nosso objetivo, que é o caneco, e vamos atrás dele até o final. A cobrança é válida, com certeza, nós jogamos em uma camisa gigantesca e nós temos que ser cobrados sim, mas nós sempre retribuímos no campo. A gente fez grandes partidas agora e essas vitórias, essas goleadas são para eles. Eles merecem isso mesmo. Da mesma forma que eles cobram também, quando eles têm que elogiar, eles elogiam, e isso é maravilhoso. Isso é o futebol e isso é jogar no Vasco. Bom, torcedor vascaíno, hoje é daqui, ó, direto do CT. O negócio é o seguinte, já sabe, né? A gente acabou ficando esse período de festa de final do ano sem postar vídeo aqui no canal. O YouTube tá enxugando a divulgação do nosso trabalho.
Então peço para você aqui rapidinho para largar o dedo no like. Larga o dedo aí no like, no joinha, no gostei e ajude a divulgação desse vídeo. Show? Conto com você, ó. Não posso mostrar muita coisa não. Valeu, rapaziada. Vocês viram aí lado a lado, talvez uma das duas grandes promessas dessa base do Vasco. Tem muitos nomes, tá? Muitos nomes bons, qualificados mesmo nesse elenco. Felipe Gabriel, acho que eu não preciso falar muito. Sem dúvida nenhuma, é um dos jogadores mais conhecidos desse sub-20. É um goleiro que marca presença frequentemente na seleção brasileira. É o capitão da seleção brasileira sub-20. É um nome ímpar, cara. Felipe Gabriel é muito diferenciado. É um nome que o Vasco trata assim como uma grande promessa. É um molecaço, Felipe Gabriel. A gente tem... E aí eu vou falar sobre o meu ponto de vista aqui e vou citar os jogadores. Mas a gente tem o Lincoln, que é considerado uma promessa, um zagueiro alto, que ontem deu mole e não jogou bem. E a gente vai falar a verdade aqui, não tem por que ficar passando panos limpos. Lincoln não jogou bem, a gente espera mais do Lincoln. Ser um jogador que já atuou no profissional, mas não fez uma partida legal, não atuou, fez um gol contra ontem. A gente tem muitos jogadores, cara, que talvez vem mais me chamando a atenção nessa copinha, além, é claro, do Zuccarelli, é um jogador chamado Wilder. Que moleque bom é o Wilder, cara. Que moleque bom é o Wilder. Meio campo, canhoto, assim, que parece que tem 30 anos de idade jogando no meio campo do Vasco da Gama. É de se invejar ver o Wilder jogar bola. É de se assustar. O Wilder de 19 anos de idade, vai completar 20 agora, flutuando no meio campo do Vasco, flutuando. E aí, é até engraçado. Repete o que eu falei com vocês lá no início do vídeo. O Wilder, olha que loucura, é um cria da base do Sport, que o Flamengo olhou, tirou do Sport, levou, trouxe para o Rio, e aí o Flamengo liberou ele em 2023 e o Vasco, ó, pegou. E hoje está aí, desfilando o seu futebol no meio campo da Copa São Paulo de Futebol Júnior com a camisa Cruz Maltina. A gente não pode esquecer, é claro, do Léo Jacó, que é um baita atacante e está fazendo uma grande copinha. Só que especialmente sobre esses dois, a gente já vai entrar no assunto do Lucas Zuccarello, tem o André, que é esse outro garoto que apareceu aí na imagem, que talvez não seja tão conhecido pelo torcedor vascaíno, mas é um jogador que apronta muito na base. O André é um cria da base Cruz Maltina, está desde jovem na nossa base, jogador que no ano de 2022 no Sub-17 teve números muito bons, ele é um ponta esquerda, atua ali também como um segundo atacante, teve 15 gols em 42 partidas em 2022, e aí em 23 o Vasco resolveu emprestá-lo para o Red Bull Bragantino. Ele no Red Bull Bragantino passou 2 temporadas, tá? A meia temporada de 23 e a meia temporada do ano passado. E teve bons números por lá. No primeiro semestre de 2024, o André, em 32 partidas, conseguiu marcar 10 gols e dar 2 assistências. E ele voltou agora para a base do Vasco, mais maduro, mais preparado, talvez, após essa passagem pelo futebol paulista. E vem fazendo uma grande copinha. O André é um jogador jovem, de apenas 19 anos, completa 20 agora, nesse próximo dia 18 de julho. E se espera muito dele. E ontem a gente viu esse André. Esse André rápido, esse André habilidoso, esse André parte para cima, que faz lindos gols, que é uma valência dele de fato, esse gol de bicicleta. Mas a gente tem que falar sobre esse lourinho também que apareceu na imagem, que é o Lucas Zuccarello, que é um nome ímpar. O Lucas Zuccarello é um nome ímpar no futebol, não no Vasco, no futebol. Lucas Zuccarello, perdão, é um jogador que chegou ao Vasco da Gama muito jovem, muito jovem. Foi o destaque do esporte durante toda a base do clube pernambucano. Durante toda a base, o Lucas Zuccarello era visto como, assim, o futuro do esporte. O futuro do esporte se chamava Lucas Zuccarello. Entretanto, durante um período da base do Vasco, teve um rapaz, um profissional, e a gente tem que exaltar nesse momento, chamado Rodrigo Dias, que vendo, o Rodrigo Dias era um profissional pernambucano, salvo engano, ele conhecia muito ali o futebol nordestino, ele viu o Lucas Zuccarello brilhando por lá e resolveu pincelar, ir lá no Lucas, tirá-lo do esporte e trazer para o Rio. Ele chegou no segundo semestre de 2022 aqui no Rio de Janeiro. Já em 2023, no seu primeiro ano no Vasco, ele foi o artilheiro e maior assistente da temporada do Sub-17.
e chegou automaticamente a frequentar o Sub-20 em algumas partidas. Em 23, para vocês terem noção, ele teve 13 gols em 29 partidas, além de muitas assistências distribuídas esse ano. Então, assim, o Lucas Zuccarello foi um nome captado por Rodrigo Dias, na mesma época que o próprio Rodrigo Dias captou o Ignaldo Duarte Sul. Então, assim, foi um ótimo nome que conseguiu olhar lá para o futebol do esporte e trazer o Lucas. E aí a história é de fato curiosa, porque a gente hoje vê um camisa 10 brilhando que passou pela base do esporte. E aí a gente olha para trás e vê exatamente isso que a gente trouxe. Vavá, Ademir, Juninho Pernambucano, todos que passaram lá por esse clube, passaram pelo Esporte Clube do Recife, esse clube tradicionalíssimo, e que quando chegaram ao Vasco brilharam, despontaram. E a história quer fazer isso também, talvez, com o Lucas. É importante lembrar, tá? Se a gente pensa em Ademir de Menezes, a gente pensa em grandes títulos, a gente pensa em grandes momentos. Se a gente pensa em Vavá, a gente pensa em grandes títulos, a gente pensa em grandes momentos. Se a gente pensa em Juninho Pernambucano, a gente pensa em grandes títulos, a gente pensa também em grandes momentos. Eu espero que esse camisa 10 do Vasco da Gama, Lucas Zuccarello, reescreva um pouquinho da história. Um pouquinho, só um pouquinho. Que Vavá, que Ademir de Menezes, Queixada, que Juninho Pernambucano escreveram, e já tá bom. Não precisa ser a história toda não, porque é muito grande. E aí talvez esteja querendo demais pro Lucas. Só um pouquinho já seria demais. É a história, meu amigo. Às vezes escreve coisas assim. E será que é mais um cria da base do esporte chegando e brilhando? Porque o moleque joga muito, cara. O Lucas Zuccarello joga muito. E só algo curioso, tá? O Vasco da Gama hoje foi classificado para as quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Tem uma média de idade de 17,7 anos. 17,7 anos. A data limite estourada para os jogadores é no ano de 2005. Ou seja, de 2005 para cima, os jogadores podem atuar na Copinha. De 2005 para baixo, não. Então, os jogadores de 2004, 2003 já estouraram o limite de idade. O Vasco tem apenas 5 de 2005, tem 8 de 2006, tem 5 de 2007 e tem 2 de 2008. Então, tem jogador aí de 16 anos de idade nesse elenco do Vasco da Gama. Uma grande loucura, uma base fortíssima, está honrando e vestindo muito bem essa camisa do Vasco. Eu quero que vocês deem uma olhada aí nas palavras do treinador Matheus Puropes, falando sobre a classificação do Vasco para as quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Muito feliz. A gente tem que valorizar muito o que esses meninos estão fazendo. Muito, muito, muito. A média de idade nossa é uma das mais baixas da competição, 17,5. E o futebol que eles vêm apresentando, Ramo Henrique, Zuccarello, Jacoto, a experiência do Lincoln na zaga, o Maxwell lá pela esquerda. Então, assim, a gente tem que valorizar demais essa classificação. O grupo está muito focado, a gente segue muito focado, muito determinado no nosso objetivo. A gente vem crescendo muito durante a competição. A gente vem, a cada partida, evoluindo em vários aspectos. E isso está sendo muito importante para a formação deles e para o desenvolvimento deles dentro do clube. Então, assim, eu volto a frisar, a gente tem que valorizar muito o que esses meninos que estão aqui estão fazendo. Muito. Eles são o futuro do Vasco e a gente depende muito deles para um futuro próspero para todos nós. Amigo torcedor vascaíno, que notícia boa, né? E assim, é importante só falar um negocinho. Essa Copa São Paulo de Futebol Júnior, ela pode ser muito mais importante do que realmente é, até olhando para o lado, da negociação da nossa SAF. E por que eu estou dizendo isso? Porque o grego, e aí a gente tem que tocar nesse assunto, Evangelos Marinakis, ele se interessou muito na base do São Paulo por entender que, através de um estudo feito por ele, era uma base mais rentável, era a base talvez mais rentável do futebol brasileiro. O grego está aí. É negócio, negócio é negócio. Se o grego comprar o Vasco é por negócio. E a gente espera que esse negócio seja benéfico para nós, torcedores vascaínos,
E fiquemos felizes com as conquistas dele, porque serão as nossas também. Mas o Vasco vencer nessa copinha, avançando de fase nessa copinha, e imagina vencendo São Paulo numa final de copinha, é um negócio pro Grego olhar e falar, caraca, eu tô querendo ir na base do São Paulo, mas eu posso levar a base do Vasco da Gama se comprar também a SAF do Vasco. Então, assim, até pro Grego ter um interesse maior na nossa SAF, é importante essa Copa São Paulo de Futebol Júnior. Fica ligado, fica de olho aí, que realmente cada avanço na copinha poderá ser crucial para a futura venda da Vasco da Gama SAF, tá? Reflexão importante aí para você vascaíno nessa manhã de sábado. E para fechar esse Acorda Vascão, quero falar com vocês sobre Brian Rodrigues, que ontem a gente teve algumas informações importantes sobre o jogador e eu gostaria de trazer aqui a vocês. A gente já vem batendo na tecla que Brian hoje tem sim por intenção sair da América do México, não quer mais permanecer no futebol mexicano, quer sair, tem interesse em atuar no futebol brasileiro. Hoje a questão da acusação dele, criminal, no México, está estagnada, está parada, não tem nada evoluído. O Vasco já solicitou junto ao jogador a avaliação desse caso, quer ter tudo em mãos para avaliar de fato, vem tratando com o departamento jurídico especializado nisso também, toda a situação do Brian, para ter tudo em mãos e fazer um negócio certo, tá? É sim do interesse do Vasco ter Brian Rodrigues. E para trazer aqui a vocês nesse Acorda Vasco as palavras do empresário e jogador, foram ditas, caso Edgardo La Sálvia, Chino, aos nossos grandes amigos e parceiros do NTCast. Chino disse assim, olha, abre aspas, o Vasco está tentando chegar em um acordo com a América. Os clubes estão negociando diretamente entre eles. Caso tenha um acerto, eu entro para negociar as questões do contrato. Então, as coisas estão andando por lá, a gente vai ficar de olho, a gente vai ficar ligado, a gente vai ficar atento e qualquer novidade vamos trazer aqui a vocês no nosso canal. Fechou? A gente agora fica por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo desse sabadão. Já já estaremos aí de volta com o nosso Fala Gigante, trazendo ainda mais novidades e informações a todos vocês. Vamos que vamos, vascaíno. Se inscrevam, compartilhem e como nós sempre falamos aqui, saudações vascaínas.